Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Este é o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Nós estamos estudando o texto do livro de 1 Tessalonicenses e hoje vamos estudar o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Às vezes é um nome um pouco complicado de pronunciar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em que nós temos três grandes seções. A primeira, dos versículos 1 até 8, que fala sobre a vida que agrada a Deus, uma vida agradável a Deus. Depois nós temos os versículos 9 a 12, que é a exortação ao amor fraternal. E a terceira parte, a situação dos mortos em Cristo e a vinda no Senhor, os versículos 13 a 18. E a gente vai observar o seguinte: esses versículos 13 a 18 estão presentes na liturgia luterana do sepultamento. Então vocês vão poder perceber esses versículos vão ser familiares caso você já tenha participado de alguma cerimônia de sepultamento, que esses versículos são utilizados para consolo de todos os cristãos. E primeiramente, então, eu vou ler os versículos 1 até 8. Estou usando a versão Nova Almeida atualizada, uma versão que surgiu recentemente. Eu gosto dela porque ela é um meio termo entre a Almeida Revista Atualizada, que a gente costuma usar mais tradicionalmente, e a nova tradução na linguagem de hoje. Então ela está ali no meio. Gosto muito da maneira como ela de certa forma, conserva o estilo da Almeida Revista Atualizada, mas também com uma pegada um pouco mais atualizada. E nós vamos então ler esses versículos de 1 a 8 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Olha só que interessante essa sequência, essa construção de ideias do apóstolo Paulo, e nós vemos que, de novo, nós temos que sempre lembrar que o apóstolo Paulo, ele era, digamos, um pastor, mas ele era um pastor itinerário. Ele não ficava sempre no mesmo lugar, ficava por um tempo, fazia ali o seu trabalho e seguia adiante no seu ministério em outros lugares. Seguia adiante no seu ministério em outros lugares. Então, assim, a gente pode observar a preocupação aqui, de novo, aos cristãos, em relação aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo dizendo a eles para que mantenham aquilo no qual foram instruídos por ele. E esse tipo de recomendação é bastante comum em outras cartas também, outras epístolas que Paulo escreve. E ele está dizendo aqui, primeiramente o versículo 1, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo. Então ele recebeu notícias de que o povo estava andando
progredindo, né? E ele diz assim, continuem assim, continuem progredindo. Então, primeiramente, é um elogio que o apóstolo Paulo está fazendo aos cristãos de Tessalônica, dizendo, eu fiquei sabendo, então, que vocês estão cada vez melhores nessa caminhada de fé e buscando fazer a vontade de Deus. E a gente sempre tem que lembrar que a Bíblia, e principalmente a doutrina da justificação pela fé, traz isso, que nós não somos salvos por causa das nossas obras, não somos perdoados por causa das coisas que fazemos, não somos aceitos por Deus por causa de cumprirmos os mandamentos. Tudo isso, essa questão de sermos perdoados, salvos, aceitos, recebermos a vida eterna, isso é por causa da justificação pela fé, ou seja, da nossa fé que temos no Salvador Jesus Cristo. É isso que nos salva. Essa é a primeira coisa que nós temos que sempre deixar claro quando falamos sobre a Escritura Sagrada e quando falamos sobre mandamentos e recomendações. Porque isso até mesmo no Antigo Testamento, no texto hebraico, nós temos dois tipos de não. Nós, em português, temos uma palavra, não. Não. Mas em hebraico, o não ele tem duas intensidades diferentes, certo? Existe uma partícula, uma palavra para não, que é um não proibitivo, que Deus diz assim, não faça isso de maneira nenhuma. Eu proíbo você de fazer isso. E tem o não aconselhativo. E, caso vocês ainda não saibam isto, nos mandamentos, os 10 mandamentos, Deus utiliza o não aconselhativo. É como um pai falando aos seus filhos, dizendo, dando conselhos, certo? Então, não é no sentido assim, eu simplesmente não quero que vocês façam isso. Não, é um pai dizendo assim, não é bom que vocês desobedeçam esses mandamentos, para o bem de vocês. Então, quando Deus dá mandamentos às pessoas, ele está aconselhando as pessoas em amor, está dizendo, façam desta forma, porque isso vai fazer bem para vocês. E vocês vão continuar próximos de mim, Deus, no caso. Porque os mandamentos, cumprir os mandamentos, fazer a vontade de Deus, nos aproxima de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos sempre destacar. Então, desde o Antigo Testamento, não é simplesmente pela proibição por si só. Tipo, Deus não quer que faça essas coisas e acabou. Não. Tem um motivo pelo qual Deus diz que nós não devemos fazer determinadas coisas. E esse motivo, pela Escritura Sagrada, nos é mostrado que é pelo amor de Deus que ele tem por nós. Ele está pensando em uma vida melhor para nós, um melhor relacionamento nós uns para com os outros, porque os mandamentos basicamente também são isso, são uma norma de vida em que nós vivemos respeitosamente entre irmãos na fé e também, mais importante, uma boa relação para com Deus. Por isso que nós temos duas tábuas, a primeira tábua que fala do nosso relacionamento com Deus, primeiro ou terceiro mandamento, e do quarto ao 10º, nosso relacionamento com o próximo. Então, isso que tem por trás de todos os mandamentos que nós sempre recebemos da Escritura Sagrada. E é isso também que está aqui sendo dito pelo apóstolo Paulo, e precisamos também observar isto. Precisamos também observar isto. Vejam só. Então ele diz, é importante continuarem no que vocês estão fazendo. E ele não está dizendo para que vocês conquistem salvação, perdão, para que Deus ame vocês mais do que ele já ama. Não, isso não está sendo dito aqui. Mas nós podemos observar que é para que tenham um bom relacionamento. Veja os versículos 2, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês, né? Vocês lembram de todas as coisas que foram faladas. Pois aí diz assim, a vontade de Deus é santificação de vocês, é para o bem de vocês, é para que vocês progridam na vida de vocês. Porque quando fala de santificação, esse é um termo que se usa bastante, não é para que nós nos tornemos mais santos, porque isso não existe, nós somos pecadores, nós não temos como ser mais santos ou melhores do que nós somos
quando olhamos nessa perspectiva de que nós temos uma essência pecaminosa, ou seja, natureza pecaminosa. Mas que nós, na nossa vida, busquemos fazer a vontade de Deus para melhorarmos a nossa vida em relação ao nosso próximo e para que a nossa vida também em si melhore. Então ele dá alguns conselhos nesse aspecto: se abster da imoralidade sexual, controlar o próprio corpo em honra, quer dizer, também em como eu fico diante do meu próximo, fala de honra aqui, quando nós falamos de honra, geralmente se fala em algum tipo de sentimento ou comportamento ou algum aspecto da vida em que você é bem visto ou que as coisas que você faz têm boas consequências, então, e que a sua presença agrada aos outros também. Vejam, honra tem todas essas coisas, né? Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele está dizendo, comparem com a vida das pessoas que não conhecem a Deus, certo? Faça essa comparação. De novo, não é porque vocês vão ganhar pontos com Deus e ter um lugar melhor no céu, né? Não, mas Deus faz a diferença na vida de vocês. Vocês têm uma vida diferente das pessoas que não creem em Deus. É isso que ele está falando aqui, né? Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Aqui que está. A relação com o próximo. Isso é sempre importante destacar, né? Porque quanto a essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Ou seja, não busquem vingança também. Não busquem vocês resolver com as próprias mãos coisas que Deus resolve. Deus que julga. Não julguem vocês, enfim. São várias formas diferentes de falar de uma boa relação com o próximo, de viver em amor, de buscar fazer a vontade de Deus para melhorar nesse âmbito aqui, esse âmbito horizontal, nas relações interpessoais, tá? Porque Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Então, Deus cria todas as condições para você ser salvo, né? Ele envia Jesus Cristo para pagar pelos pecados, ele te dá a fé pelo batismo, ele fortalece essa fé pela Santa Ceia e também pela pregação da palavra, ele perdoa todos os teus pecados, ele te dá a oportunidade de você não ter que ir atrás disso e conquistar você mesmo com suas próprias forças. E a partir do momento que você recebe isso de Deus, de graça, agora você pode aplicar isso na sua vida em relação ao seu próximo para que a sua vida seja melhor. E se você não dá bola para isso, você está rejeitando uma grande oportunidade que o próprio Deus te deu. Deus te deixou tudo certo e tudo resolvido no sentido espiritual, vertical, ou seja, perdoou e te deu uma nova vida para você viver essa nova vida. Então, se você não quer viver isso conforme a vontade de Deus e não dá bola para isso, tanto faz, depois eu me arrependo, Deus me perdoa, você está desprezando o que Deus deu para você, na verdade. É nesse sentido que olhamos, né? E aí continua, versículos 9 a 12, quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Deus já instruiu vocês, amem uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia, né? Está lembrando de coisas que aconteceram e está elogiando eles, a maneira como eles se comportaram com os irmãos, inclusive de outro lugar. Tá? Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Não, digamos assim, não regridam, né? Não achem, opa, já fizemos uma coisa aqui, tudo certo, agora está resolvido. Não, a vida continua, se renova a cada dia e a cada dia tem novas oportunidades para você amar o seu próximo. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, a trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. E o versículo 12, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Ou seja, cuidem uns dos outros. Ajudem uns aos outros, vivam em harmonia,
para que realmente vocês, como igreja, como cristãos, como grupo que se organiza na mesma fé, tenha mais força. Todas essas coisas podem ser observadas aqui. E aí, ele fala sobre a vida neste mundo, em relação ao próximo, e agora ele aponta para a vida eterna. Vejam só que interessante esse capítulo 4. Ele fala de toda essa vida aqui nesse mundo. Enquanto estamos neste mundo, nós vamos agir assim, nós vamos viver em amor, nós vamos cuidar uns dos outros. Porque estamos nos preparando para o que vai vir. E aí ele fala dos versículos 13 a 18. Vejam só como o apóstolo Paulo constrói esse pensamento, né? A vida neste mundo, colocar em prática a nossa fé, viver a fé, porque nós estamos nos preparando e esperando para o dia em que formos para a vida eterna. E aqui ele fala em vários momentos disso, e eu quero ler isto juntamente com vocês, porque aqui ele fala uma sequência em que as coisas acontecem. E até quando ele fala em dormir no Senhor, existe sempre aquela coisa que ainda na fé cristã não existe uma resposta definitiva se esse dormir significa estar em estado de sono após a morte até o dia do fim dos tempos, da ressurreição dos mortos, ou se esse sono significa um eufemismo, uma maneira bondosa de falar sobre a morte, que na verdade não estamos dormindo e já estamos num cotidiano dia após dia. Porque existem versículos que falam nesse sentido de estarem dormindo em estado de sono, e tem versículos na Bíblia que falam que existe um cotidiano depois da morte das pessoas até o dia da ressurreição dos mortos, no último dia, no fim dos tempos. Então, há muito tempo se vem tentando descobrir exatamente o que acontece, mas a Bíblia deixa isso em aberto, não responde exatamente como é que vai funcionar, e a gente, dentro disso, tem opiniões diferentes. Minha opinião, por exemplo, é que nós já temos um cotidiano na vida eterna enquanto esperamos pelo fim. Mas o apóstolo Paulo que então vai dar uma sequência de como essas coisas acontecem, tá? E diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, não fiquem tristes, eu vou falar para vocês o que acontece. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, ele está dizendo, Jesus morreu, ressuscitou, e assim também vai ressuscitar os outros, da mesma forma. Aí, versículo 15. Pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, primeiramente serão ressuscitados os que já estiverem mortos no fim dos tempos. Serão ressuscitados os que estiverem mortos primeiramente. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então isso vai acontecer primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, de novo, estamos sendo lembrados que no último dia, no fim dos tempos, os que estiverem vivos ainda não serão mortos e daí ressuscitados, porque isso não faz sentido. Então, os mortos serão ressuscitados primeiro, com corpos gloriosos, sem defeito para a vida eterna, e os que estiverem ainda vivos neste mundo terão o seu corpo transformado também para um corpo glorioso e vão encontrar-se com o Senhor nos ares. Esses ares, essa palavra ares, pode ser da ideia de muitas coisas, mas está falando já de uma eternidade, de um outro plano, um plano diferente, porque este mundo será, na visão de alguns, restaurado, na visão de outros, refeito, né? Enfim, mas haverá um novo céu e nova terra onde todos nós vamos viver. Então vejam só que legal, o apóstolo Paulo falando sobre a importância de vivermos bem a vida neste mundo, porque estamos nos preparando para a vida eterna. E estamos nos preparando para o dia em que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados para o novo céu e nova terra, para viverem juntos com o Senhor Jesus. Muito bem, fica por aqui o nosso estudo de hoje
de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4. Nós vamos continuar o estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no próximo programa. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.